Olá, enfermagem, eu sou a enfermeira Ana Paula e nós estamos já aqui disponíveis, não é disponível. Olá, enfermagem. Olá, eu sou a enfermeira Ana Paula. Tô vendo aí. Vai. Olá, enfermagem, eu sou a enfermeira Ana Paula e esse é o Prepara Enfermagem. Hoje a gente vai estar falando tudo sobre a Lei 7.498 de 1986. É a lei do exercício da nossa profissão. Então, para que você não fique de fora dessa, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e participar com a gente desse projeto que foi criado especialmente para você. Olá, gente! Conforme prometido, já estamos aqui no nosso segundo vídeo, na nossa segunda aula, que vai tratar sobre a Lei 7.498 de 86. É importante a gente ficar atento, porque é a lei que vai detalhar tudo que a gente precisa saber no exercício da nossa profissão. Para a gente falar da nossa lei, a gente precisa primeiro saber que a lei ela obriga a gente a fazer aquilo que está disposto nela, ou deixar de fazer o que não está disposto nela. Então fique atento. A gente também precisa saber que além da nossa Lei 7.498 de 86, nós da enfermagem temos um decreto, o Decreto Regulamentador 94.406 de 87. O decreto, apesar de não ter força de lei, ele nasceu do texto típico da legislação de 86, em que trouxe a possibilidade de ser regulamentado pelo Poder Executivo um decreto específico da nossa profissão. Então o decreto ele não traz a obrigatoriedade, mas ele vem regulamentar a nossa lei do exercício profissional, Lei 7.498 de 86. Para a gente começar a falar sobre o nosso exercício profissional, a gente primeiro tem que começar a falar quem é a enfermagem. Quem são essas pessoas que compõem a enfermagem e qual é essa profissão? Então, o nosso artigo 1º, ele já vem dizendo: é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições dessa lei. Então, você que é enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, é livre o exercício em todo o território nacional. Já no artigo 2º, ele vem me dizer quem é essa equipe de enfermagem. Ele vem me dizer quem é o enfermeiro, ele vem me dizer quem é o auxiliar de enfermagem, quem é o técnico de enfermagem, e ele vem me falar também aqui quem é a parteira. Essa profissional que nos dias de hoje já está mais difícil da gente encontrar no mercado de trabalho, mas que a nossa lei, que é de 86, traz a possibilidade desse exercício. Então, o artigo 2º, ele diz que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição aonde vai exercer a atividade de enfermagem. Então, quando eu falar de enfermagem, a gente precisa saber que nós temos o enfermeiro, o auxiliar, o técnico de enfermagem e a parteira. A gente vai observar que a gente vai falar também sobre a profissional obstetriz, que está disposto na nossa legislação, mas que em alguns estados não tem escolas que formam esse profissional. Mas em outros estados do Brasil, sim. Continuando aqui no que nós estávamos falando, a gente vai para o artigo 3º da nossa lei, a Lei 7.498. Ele vem dizer a seguinte informação: que o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde inclui o planejamento e a programação de enfermagem. O que esse artigo traz para a gente? Que o exercício da enfermagem ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, precisa ser planejado e programado aquela assistência direta ao paciente para a melhoria e para a evolução daquele paciente para um quadro de saúde que ele possa desenvolver suas atividades de forma muito regular. O artigo 4, ele vem dizer que a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Então, toda essa programação, ela vem através da prescrição. Aquilo que você prescreveu de cuidados direto ao paciente, aquilo que você vai executar.
primeiro precisa ser planejado, programado e executado. E essa fase de execução pressupõe a prescrição da assistência de enfermagem. É o que o artigo 4 da nossa legislação vem trazer tipificado aqui na nossa lei do exercício profissional. Passando para cá, para o artigo 6º, a gente já vem falar quem é o profissional enfermeiro. O que a lei traz, quais são os critérios utilizados para que eu possa ser um enfermeiro. Então o artigo vem dizer que para se tornar um enfermeiro, a pessoa precisa primeiro ser titular de diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. E essa instituição de ensino, ela precisa ser reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação, se ela for uma instituição que forneça, que promova a graduação de profissionais em enfermagem. Se for uma instituição de curso técnico, ela precisa ser autorizada pelo Conselho Estadual de Educação do seu estado. E ele vem dizer também que o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferido na lei também faz parte do rol do artigo 6º no que diz respeito aos critérios para se tornar um enfermeiro. Bora praticar um pouquinho, né? A gente trouxe aqui para vocês uma informação de uma questão específica atual, agora já do ano de 2019, que de acordo com a lei do exercício profissional, a lei 7.498, o enfermeiro ou a enfermeira como membro da equipe de saúde não compete as seguintes funções. Então a gente já vai falar um pouquinho aqui, começar a introduzir as competências do enfermeiro. Então, ao enfermeiro, é competência dele educação visando a melhoria da saúde da população, acompanhamento da evolução do trabalho de parto, assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, a execução do parto com distócia, a prescrição da assistência de enfermagem. A gente vai ver mais agora na frente todas as competências do enfermeiro. E uma das situações que a gente vai ficar bem atento é que o enfermeiro ele faz a assistência, ele assiste a paciente, a gestante, a puérpera, em todo o seu ciclo, né, de pré-natal até na hora do momento do parto, do trabalho de parto. Mas esse trabalho de parto ele não pode ser com distócia. Somente se for um trabalho de parto sem distócia, o enfermeiro assiste a paciente. Quando se identifica a distócia, a gente, né, no local de trabalho, na maternidade, já precisa estar de posse, né, de um respaldo médico para poder finalizar a condução, a assistência dada àquela parturiente. Então, para a gente marcar aí opção letra que não compete a profissional enfermeiro, letra D, de dado. A gente está no artigo 7 da nossa lei, vem trazer quem é o profissional técnico em enfermagem. O profissional técnico em enfermagem é o titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrada pelo órgão competente. Então, essa escola que promove cursos de técnico de enfermagem precisa estar devidamente regulamentada e amparada pelo Conselho Estadual de Educação do seu local. Então, ela vai expedir um diploma ou um certificado para aquela pessoa que se interessar em fazer o curso de técnico de enfermagem. Já no artigo 8º, a gente vem falar quem é esse profissional auxiliar de enfermagem. O titular do certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino, do mesmo jeito que é o curso de técnico, conferido nos termos da lei e registrado no órgão competente. Esse órgão competente também é o Conselho Estadual de Educação do seu estado. Para que a gente não erre, a gente vai passar aqui mais um artigo, para o artigo 9. Eu iniciei a aula falando um pouco das parteiras, que elas estão dispostas na nossa legislação, apesar de hoje a gente encontrar pouquíssimas pessoas que atuam dentro, né, dessa profissão, mas nós temos a nossa lei do exercício profissional, a garantia do exercício dessas pessoas, caso exista aí no seu município essa pessoa realizando essa atividade. Mas para ela ser parteira, ela também precisa ter alguns requisitos. Ela tem que ser titular de certificado previsto no artigo 1º do decreto 8.778, de janeiro de 46. É o decreto que estabeleceu
aí a profissão de parteira para a pessoa acompanhar aí a mulher em todo o seu período de trabalho de parto. Observando o disposto na lei também 3.640 de outubro de 59. Observe que essas leis são leis bem antigas, mas que a lei 7.498 de 86 veio ratificar o exercício da parteira dentro da profissão de enfermagem. E aí a gente vai direto para o artigo 11. O artigo 11 da nossa lei 7.498 vem falar da competência do enfermeiro enquanto profissional autônomo e livre. Então, para você que é profissional da enfermagem, fique bem atento ao que a gente vai tratar aqui no artigo 11 da lei 7.498. A primeira letra, né, o que compete, a linhazinha, a gente vai tratar do que compete privativamente ao enfermeiro. Então, o inciso primeiro diz, privativamente, em letra A, direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada e chefia de serviços de unidade de enfermagem. Preste bem atenção, já aconteceu de, em algum momento, nós chegarmos a um determinado município e encontrar um outro profissional da enfermagem que não era enfermeiro, chefiando e dirigindo os serviços de enfermagem. Mas essa prerrogativa, ela é privativa do enfermeiro. Somente o enfermeiro graduado pode coordenar e chefiar os órgãos, né, as coordenações de enfermagem, tanto em instituições públicas ou privadas. Vamos aqui para a letra B, vem trazendo o quê? A organização e direção dos serviços de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviço é privativo do enfermeiro. Então, essa organização e direção, como a gente vem falando, também é prerrogativa privativa do enfermeiro. Já na letra C, vem trazer que o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. Então, fiquem atentos para não ter erros aí no seu exercício profissional. Aí a gente passa aqui para a letra H. Por que a gente está passando para H? Porque as outras letrinhas foram vetadas quando da aprovação da legislação. Então, vem me dizer a letra H que a consultoria, a auditoria, a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem é privativo do enfermeiro. Então, se eu sou técnica de enfermagem e eu emitir um parecer, se eu prestar uma consultoria, eu vou estar em desacordo com a minha norma, porque é uma competência privativa do enfermeiro. A consulta de enfermagem é privativa do enfermeiro. Se eu sou profissional da enfermagem, somente o profissional enfermeiro tem a competência de realizar a consulta de enfermagem. É privativo deste profissional. Já aconteceu casos de localizarmos profissionais da enfermagem que não eram enfermeiros, tentando, né, também ter como competência essa prerrogativa? Já, mas já foi devidamente notificado e esse profissional, ele foi advertido para que ele não fizesse mais essas atividades que fossem de competência do enfermeiro. Então, a consulta, inclusive dentro dos programas de saúde pública, ela é privativa do enfermeiro. Como a consulta é privativa, a prescrição também é privativa do enfermeiro. Então, somente o enfermeiro profissional com diploma e certificado reconhecido pelo órgão, instituição de ensino competente, que estuda hoje 5 anos para se graduar, e somente este profissional tem a competência privativa da consulta e da prescrição de enfermagem, de acordo com o artigo 11 da nossa Lei do Exercício Profissional. Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. E aí, no cotidiano da nossa profissão, a gente encontra diversas dúvidas dos profissionais da enfermagem. Então, se o paciente é grave, se ele tem risco de vida,
somente o enfermeiro presta essa assistência. A gente percebe comumente profissionais técnicos de enfermagem, aqui pelo menos no nosso estado, sendo obrigados a fazer transporte de paciente grave do interior do estado para as cidades polos ou para a capital. Então, você que é técnico de enfermagem, não caia nessa. Se tem alguém lhe obrigando a realizar essa transferência de paciente grave, se recuse, porque esta competência ela é privativa do enfermeiro. Continuando aqui, os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Também é privativo do profissional enfermeiro. Então, fiquem atentos, você que é auxiliar, que é técnico de enfermagem, se no seu local você está sendo obrigado a realizar algum tipo de atividade que é privativa do enfermeiro, se recuse, para que a gente possa aí manter um exercício profissional regular e correto. Continuando, a gente vai falar do inciso 2º, que ele vem dizer as competências do enfermeiro quando ele compõe a equipe de saúde, como integrante da equipe de saúde. O enfermeiro participa no planejamento, execução, avaliação da programação de saúde. O enfermeiro participa da elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Ele faz prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Fiquem atentos ao que diz a letra C do inciso 2º do artigo 11. O enfermeiro prescreve, sim, medicamentos dentro dos programas de saúde pública, assim como ele realiza o acompanhamento da mulher em todo o seu pré-natal, assim como ele acompanha o idoso, a criança, o adolescente dentro dos programas de saúde pública. Ele também prescreve medicamentos instituídos ou estipulados na sua portaria municipal de saúde a qual ele pertence. Se ele pertence à Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Saúde de Fortaleza tem uma portaria que se chama Portaria dos Programas de Saúde Pública, em que ele vai elencar todos os medicamentos que são prescritos pelo enfermeiro. Esse tipo de atividade pertence ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde e está devidamente regulamentado pelo seu conselho de classe e pela sua lei do exercício profissional. Ele participa em projetos de construção ou em reforma de unidades de internação. Também é uma das competências do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Continuando, o enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, ele faz a prevenção e o controle sistêmico de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. A prevenção e o controle sistêmico de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Também é uma das atribuições do enfermeiro enquanto membro da equipe de saúde. Agora fique bem atento que esses próximos letrinhas que a gente vai falar são letrinhas que causam muitas dúvidas no exercício profissional da enfermagem, principalmente dos colegas que escolheram a obstetrícia para atuar. A assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e a puérpera, o acompanhamento da evolução do trabalho de parto e a execução do parto sem distócia está tipificado na nossa lei, Lei 7.498 de 86. Então, o enfermeiro, além de acompanhar a gestante lá no pré-natal, no programa de saúde da família, ele também acompanha a gestante, a parturiente e a puérpera em todo o seu trabalho de parto sem distócia. Então, é a nossa questãozinha lá do vamos praticar do início da aula. Então, se apareceu que o enfermeiro faz o trabalho, acompanha, assiste a parturiente no trabalho de parto com distócia, está errado. Porque a partir do momento em que se identifica a distócia,
a equipe da instituição precisa ter uma dinâmica bem rápida de poder solicitar a ajuda do médico para que aquela parturiente não venha a sofrer nenhum prejuízo na sua assistência de saúde naquele momento. A letra J diz que a educação visando a melhoria de saúde da população é competência do enfermeiro enquanto membro da equipe de saúde. No parágrafo único deste artigo, o artigo 11, ele vem me trazer a seguinte informação. As profissionais referidas no inciso 2 do artigo 6º desta lei, quem são esses profissionais? As enfermeiras obstetrizes. Então, a letra A, ela vem dizer que a essas enfermeiras, que são obstetrizes, compete a elas a assistência à parturiente e ao parto normal, como também identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, além da realização da episiotomia e da episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. Essa enfermeira esculpida lá, tipificada no inciso 2º do artigo 6º, que é a enfermeira obstetriz, que aqui no Ceará nós não temos instituições que formam enfermeira obstetrizes, mas em outros estados nós temos, da federação, ela tem tipificado em legislação todas essas competências no que diz respeito a assistir a parturiente ali no momento do parto. Continuando nossa aula, a gente vai para o artigo 12. O artigo 12 vem trazer a competência do técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem exerce suas atividades, a atividade de nível médio, envolvendo a orientação e o acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participa do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo. O que cabe ao técnico de enfermagem? É importante destacar que a Lei 7.498, no artigo 12, trouxe 4 parágrafozinhos que diz respeito à competência do técnico de enfermagem, que é esse profissional de nível médio que foi formado em uma instituição de ensino totalmente autorizada e regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação do seu estado. Então, o que é competência do técnico de enfermagem? Participa da programação da assistência de enfermagem junto com o enfermeiro, executa as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observadas lá no parágrafo único do artigo 11. Então, o técnico participa e executa ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. E ele participa da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, além de participar da equipe de enfermagem. Na próxima aula, a gente vai aprender a desmiuçar as competências do técnico de enfermagem no Decreto 94.406 de 87. Mas na letra da lei 7.498, nós temos apenas 4 parágrafos que dizem respeito à competência do técnico de enfermagem. Continuando, agora a gente vai começar a praticar aqui o que a gente aprendeu durante esses minutos de aula. Então, nós pegamos um concurso recente de 2018 que diz: segundo a regulamentação da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe a execução do parto sem distócia. Nós percebemos que este acompanhamento do parto sem distócia é privativo do enfermeiro. Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estados graves? Sim ou não? Vamos lá verificar. A prescrição da assistência de enfermagem, privativo do enfermeiro, artigo 11. Cuidados de enfermagem que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, também privativos do enfermeiro. Então, neste contexto, a nossa afirmativa correta é a letra B de bola, que diz que o técnico de enfermagem
Ele assiste ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estados graves. É muito importante frisar esta letrinha e esta questão, porque aqui no estado do Ceará nós tivemos recentemente uma situação bem peculiar. As cooperativas que nós temos aqui no estado do Ceará, que nós temos posição inclusive contrária a esse modelo, né, de forma de relação trabalhista, foi feita uma licitação em que ela queria apenas a contratação de técnico de enfermagem, mas ela não se atentou que poderia também contratar o auxiliar de enfermagem, porque a única situação tipificada em legislação é que esse técnico de enfermagem ele assiste o enfermeiro quando ele presta assistência de enfermagem direta a pacientes em estado grave. E aonde eu encontro esses pacientes? Nas unidades de terapia intensiva, na emergência, dentro de uma ambulância avançada, dentro de setores fechados. Então, nesses locais, somente o técnico de enfermagem assiste ao enfermeiro. E o auxiliar de enfermagem pode executar outras atividades em outros setores, tanto nas enfermarias, na central de material de esterilização, em qualquer outro local em que não exija a assistência direta ao paciente grave. Continuando, vemos aqui para o artigo 13, o auxiliar de enfermagem. O que é que compete ao auxiliar de enfermagem? Então, o auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento que lhe cabe observar e reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, é competência do auxiliar de enfermagem, e participar da equipe de saúde. A gente vai perceber que dentro do Decreto 94.406 de 87, que é a nossa próxima aula, a gente vai detalhar todas as funções do técnico e do auxiliar de enfermagem. Mas fique atento à nossa próxima aula. E o que eu queria lhe chamar a atenção aqui de forma muito incisiva, de forma muito prestativa, de que você pudesse não mais na sua vida esquecer o artigo 15 da Lei 7.498 de 86. Por que que eu faço questão de pedir total atenção para esse artigo? Porque a nossa experiência profissional enquanto Conselho Regional de Enfermagem tem nos permitido visualizar que existe um grande número de denúncias, né, na nossa ouvidoria, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, informando que existem profissionais de nível médio trabalhando sem a supervisão do enfermeiro. Então, você que é profissional, auxiliar ou técnico de enfermagem, preste bem atenção. O artigo 15 da Lei Federal 7.498 diz: as atividades referidas nos artigos 12 e 13, o que diz os artigos 12 e 13? O rol de competência do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, tanto públicas quanto privadas, em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e a supervisão do enfermeiro. Então, se você foi chamado para trabalhar em um local, você que é técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, a primeira coisa que você precisa saber é quem será o enfermeiro que irá lhe orientar e lhe supervisionar. Então, fique atento. Não caia por aí em armadilhas que a todo tempo têm sido criadas para desprestigiar o profissional da enfermagem. O artigo 15 é da Lei Federal e todos os cidadãos brasileiros precisam cumprir a Lei Federal. Ninguém está isento deste cumprimento do artigo 15 da Lei 7.498. Continuando a nossa aula, a gente vem, o artigo 20 dessa legislação vem dizer que os órgãos de pessoal da administração pública, direta ou indireta,
direta União, Estados, municípios, Distrito Federal, indireta autarquias, fundações, sociedade de economia mistas e empresas públicas da relação federal, estadual, municipal e do Distrito Federal dos territórios observarão no provimento de cargos e funções na contratação de pessoal de enfermagem todos os preceitos dessa legislação. Então, qualquer instituição de saúde que for contratar a enfermagem precisa estar atento ao que dispõe a Lei 7.498 de 1986. O parágrafo único diz que os órgãos a que se refere este artigo promoverão as medidas necessárias à harmonização das situações já existentes com as disposições dessa lei, respeitando os direitos adquiridos quanto ao vencimento. Esse parágrafo único vem tratar das pessoas que estavam exercendo atividades de enfermagem antes desta lei entrar em vigor. E para a gente finalizar aqui o nosso último slide, no artigo 23, o pessoal que se encontra executando as tarefas de enfermagem em virtude da carência de recursos humanos de nível médio nesta área, sem possuir formação específica regulamentada nesta lei, será autorizado pelo COFEM a exercer as atividades elementares de enfermagem. Mas, além disso, foi dado um período para esse exercício dessas pessoas. Então, o parágrafo único vem dizer que a autorização que está disposto nesse artigo obedecerá aos critérios baixados pelo COFEM e somente poderá ser concedida pelo prazo de 10 anos a contar da promulgação desta lei. O artigo 25 diz que o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias a contar da data da publicação. Como a nossa lei vem dizendo que o Poder Executivo vai regulamentar, a gente tem o Decreto 94.406 de 87 para poder cumprir o artigo 25 da Lei 7.498. Então, data da publicação, a lei entrou em vigor, na data da publicação, e com isso a gente finaliza a parte que falou da nossa Lei 7.498 de 1986. Para que você não perca nada, acompanhe a gente nas redes sociais, lá pelo Instagram, lá pelo Facebook. Tem alguma dúvida, manda um direct que a gente vai ter um prazer imenso em poder responder as suas dúvidas. Você que é profissional da enfermagem e para você também que não é, que está pensando aí em escolher uma profissão, a primeira orientação que eu dou é que você possa verificar, ler a lei, assistir os nossos vídeos, o que é competência desses profissionais da enfermagem. Fica atento, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem acompanhar o Prepara Enfermagem.